Bem-vindos à aula de infográfico. Nestas aulas, nós veremos o que são os infográficos, como eles surgiram, qual foi o início, e o seu desenvolvimento. Vamos entender qual a importância dos infográficos, como podemos utilizá-los para criar diversos tipos de conteúdos e também vamos aprender a criar os nossos próprios infográficos. Então vamos adiante, vamos entender agora um pouco mais sobre o que é exatamente o infográfico. A infografia ou infográficos são textos visuais informativos associados a elementos não verbais, tais como imagens, sons, gráficos e hiperlinks. São utilizados com frequência na mídia impressa e digital, tendo como principal função informar o leitor. Então, a gente tem um exemplo aqui na tela de um infográfico, por exemplo, onde a gente tem exatamente todos esses elementos. Os textos, as imagens, não temos sons, mas temos gráficos, e poderia ter hiperlink, mas não é o caso. Mas todos esses elementos podem estar presentes em um infográfico. Então, alguns podem ser mais simplificados, com menos elementos, outros terem todos os elementos. Depende muito da mídia em que vai ser utilizado. Então, o som, um vídeo ou um link, ele funciona no meio digital. Enquanto que no meio gráfico, impresso, aí a gente só tem aí o texto e as imagens. Mas as imagens podem ser desenhos, podem ser gráficos, podem ser fotos também. Então, tudo isso pode entrar num infográfico. Assim como qualquer texto, apresenta uma unidade de sentido e é multimodal, ou seja, combina modos semióticos, sobretudo o verbal e o imagético. Então, o que é o multimodal? Significa de diversos modos. Na comunicação, por exemplo, é quando coexistem diversas modalidades comunicativas, fala, gestos, texto, processamento de imagem, etc. Então, o infográfico ele tem essa particularidade de ter muitos modos de comunicar uma determinada informação. Além do seu uso no meio jornalístico, podemos encontrá-los em manuais técnicos, livros educativos ou científicos, artigos e revistas científicos. Alguns exemplos de onde o infográfico pode ser usado. Um manual técnico para explicar, por exemplo, como funciona um processo ou demonstrar como é que é a parte interna de uma máquina. Enfim, são vários tipos de informações técnicas que podem ser passadas com um infográfico, que ele vai mesclar ali as informações em texto e as imagens. Livros didáticos também podem utilizar muito os infográficos para passar informações, principalmente quando se refere a estatísticas, e manuais científicos também, do mesmo sentido, usando gráficos para representar uma informação. Então, na próxima aula, nós vamos ver um pouco mais sobre como surgiu o infográfico e como ele se desenvolveu.